Porque vamos falar isto vinha tudo a propósito do preto, que ainda assim o de preto quase que parece que tem um dos problemas que vamos hoje aqui aflorar, que é a falta de peso nos adultos. Que disparate. Também há uma vez parece ter falta de peso, ainda por cima está gordo outra vez. Abre o plano. Quem é que está gordo aqui? Eu gostava de saber. Não, estás mais... Tu não sabes que eu estou há 15 dias outra vez a fazer dieta, não é? Pois não tinha reparado. Aliás, como podes perceber, pela figura em anexo. Esse truque de usar a calça de número acima sempre Não, as mesmas calças, mulher. sempre resultou. Acha que eu estou gordo? Não, por acaso agora está só. Está muito apetecível. Tá. Toma! Viste? Não, por acaso estás bem, estás sim, senhor. Pronto. Não há dúvida nenhuma, pronto. Mas isto estamos a brincar, mas este problema é sério, porque se há pessoas que têm excesso de peso, também há pessoas que têm muita dificuldade em ganhar peso. Eu neste momento estou a trabalhar com uma miúda, que não tem nada a ver com anorexia, mas que ela diz, eu não como e não engordo. Aliás, é muito importante, porque às vezes olha-se para uma rapariga magra e pensa-se, é anorética. É um rótulo muito injusto Mas e tolo. Claro. Porque muitas pessoas são constitucionalmente magras e têm realmente alguma dificuldade de ganhar peso. E nomeadamente em certas idades, não é? Sobretudo em certas idades. Henrique, tu, por exemplo, também não ganhas peso, tu és muito alto, e tu comes tudo, não é? E comes bem. Fala alto. Não se nota. Não se nota o que... Se ganhar a perder 5 quilos, não nota. Não notas, Pois, por causa da altura. Mas tu comes muito e bem, não é? E és um homem magro, não és um homem gordo. Portanto, tu és daqueles que podes comer tudo o que quiseres e estás sempre porreiro. Não é? Até uma certa idade. Isso é tudo muito bonito. Mas não é até disto que uma estamos a falar, certa estamos a falar de magreza Não, mesmo. até porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é uma pessoa que sempre foi magra, que sempre teve tendência para ser muito magra e muita dificuldade em ganhar peso. E outra coisa é uma pessoa que vai progressivamente ficando mais magra e que provavelmente está a acontecer qualquer coisa. E aí sim temos que estar mais atentos. Aquela pessoa que foi sempre magra não me preocupa tanto em geral, porque é constitucional, deve fazer um esforço por não perder peso, até porque há pessoas que constitucionalmente não têm muito apetite. Sim. Nós, às vezes, logo desde criança, eu vejo crianças que realmente se vê que não é... A gente também sabe que os miúdos fazem birra através de não comer. Coitados, não têm outra maneira de protestar e às vezes fazem birra não comendo. Mas às vezes não é birra, vê-se perfeitamente que a criança não tem apetite. E por isso, às vezes há pessoas que foram assim desde crianças, não tinham grande apetite. Eu, em minha casa, tenho um caso, a Bárbara, a minha mulher, que só depois de ser mãe é que começou a conseguir ganhar peso. Porque até lá a Bárbara comia tudo e mais alguma coisa. Não era escaselada porque era manequim e tal, mas tinha umas formas, mas era muito magra. A Bárbara era magra. Ainda hoje é. Sim, mas ainda hoje é. E a mãe dela, a minha sogra, tem 4 filhos, tem 60 anos e é um cabide. A minha sogra é magrinha, o que lhe dá saúde, ainda bem, claro. Não é? Mas é uma pessoa que também não ganha peso. Mas a Bárbara, estava eu a dizer, e aqui vamos entroncar nisto que a doutora estava a falar, pelo facto de sempre ter sido muito magra, aquilo que sempre ouviu à volta dela foi que fazia dietas porque era manequim, ia lá comer tudo e mais alguma coisa, e até que dava na coca. Isso é coca, para ser tão magra é coca. Portanto, que é o mesmo... há rótulos que se criam às pessoas Exatamente. que são magras e porque são magras, não é? Ou porque são paranoicas porque querem ser magras e estão sempre a fazer dietas. Por isso, há pessoas que de base não têm grande apetite e por isso outras pessoas têm um metabolismo muito alto, ou seja, até comem bastante bem, como deve ser e queimam muito porque têm um metabolismo. Em geral, até se vê porque são pessoas ativas, proativas, são aquelas pessoas que não param quietas, que têm energia para fazer tudo, aquelas que, como nós costumamos dizer, não mandam, fazem. Isso era eu, quando era mais nova, que sempre fui muito magra, de facto, porque de facto sempre fui uma pessoa muito ativa, não é? Quando iam ver se eu estava na esquina, já estava na outra. Mas hoje ainda és ativa. Tu hoje tens a preguiça de andar. Não, isso obviamente, mas sou ativa, também... não tenho prazer. És uma pessoa mais ativa do que tu. Nós, se formos dos dois sair à noite, tu gastas muito mais energia que eu, não estou a brincar. Sem dúvida nenhuma. Vou falar sério, eu vou, sento-me e não sei o quê. Tu nunca estás sentada, estás sempre ali. Nunca estou, até porque sempre estou a trabalhar e tenho que estar ativa. De qualquer das formas, sempre fui estruturalmente magra, com exceção da altura em que engravidei, em que engordei os 21 quilos, não é? Mas isso nem percebi muito bem porquê. Porque é que engordei 21 quilos, mas sempre fui estruturalmente magra. Mas tinha sobretudo a ver com o facto de eu me movimentar muito, coisa que ainda hoje faço. Mas hoje tenho de fazer dieta para continuar a ser magra. Mas sabe que às vezes as obrigações da vida não permitem que a pessoa siga a sua personalidade.
Porque, por muito que uma pessoa seja de personalidade proativa, às vezes, como eu, sou obrigada a estar o dia inteiro sentada numa secretária. Claro. Porque faz parte. Mas depois a doutora complementa com a sua compensa. atividade. Eu tento complementar fazendo as minhas corridas E caminhadas, as minhas com os caminhadas miúdos. E por isso- bicicleta. e bicicleta, Exatamente, bastante. não é? Por isso eu fui operada a um joelho o ano passado, em maio, e em outubro estava no Nepal a subir uns 6.500. Por isso, e fui operada a um menisco e um cruzado, por isso. Que é uma operação complicada. E é Então, também o excelente testemunho que aqui está a dar, porque as pessoas e por têm isso muita as pessoas- ideia que as operações são muito Não, mas, incapacitantes. obviamente e não são. segui todos os trâmites. No dia em que me disseram que eu podia fazer bicicleta estática, eu fiz. No dia em que disseram que podia começar a correr, eu corri. Os tempos que me disseram, eu fiz. Por isso, Respeitou tudo. respeitei e fiz. Ou seja, e fiz natação enquanto não podia fazer outra coisa. Claro, manteve-se ativa. Por isso mantive-me ativa. Mas é importante as pessoas terem noção de ou foram sempre magras e são assim, mas mesmo assim devem ter algum cuidado de não perder massa muscular. Ou seja, as pessoas que têm pouco apetite têm que ter cuidado de comer as proteínas que é preciso. Porque senão são magras, mas até podem ser flácidas. Mas podem comer as proteínas em suplementação? Ou pelo menos, se têm pouco apetite, fazem como eu costumo dizer às mamães nos mais pequenos, esqueçam lá a sopa e comecem pela carne e pelo peixe. Porque a sopa é água quente, por isso tira o apetite. Ora, uma pessoa que já de base é uma pessoa de pouco apetite, não vai começar por um líquido quente uma refeição, porque depois de uma sopa não há fome, não há fome. E depois quando vem a carne e o peixe já come um bifinho deste tamanho, não é? Por isso, tal como numa criança de pouco apetite não se deve começar pela sopa, num adulto a mesma coisa. Não quer dizer que depois de uma refeição, se ainda consegue escorrer ali umas colheres de sopa, ótimo, só lhe faz bem. Mas não deve começar por aí, porque... E pôr o peixe ou a carne na sopa e zzz. Diarque. Depois não gostam. Depois rejeitam a sopa que acontece a mim. Mas todas as crianças passam por isso, não é? Os meus filhos... Mas os miúdos às vezes começam Eu acho os que é por isso que eu maiorzinhos. ainda hoje não gosto de sopa. É pelas misturas que me fizeram na sopa, porque a minha mãe era uma fanática da sopa. E Mas eu metia-nos sou um tudo na fanático. sopa. Olha, E eu eu sou um ainda sopeiro. hoje eu não gosto de sopa. Eu adoro não gosto de sopa. Não gosto de sopa. Gosto imenso. Eu adoro E é um sopa. ótimo alimento, exceto nas pessoas que tenham realmente muito pouco apetite. Porque os líquidos quentes, ainda por cima líquidos quentes com alguma caloria, tiram a fome. Tiram a fome. A pessoa depois come muito pouco. E por isso, há que começar pela comida nesse caso. Isso mesmo, vamos ser práticos. Para quem é então muito magro, que alimentos é que são recomendados? Sempre começar pelas proteínas, ter algum cuidado. Eu diria que as coisas que as pessoas têm que ter mais cuidado é proteínas e fruta. São os dois grandes grupos que as pessoas têm. Portanto, carne, peixe e fruta. E fruta, porque ali temos os hidratos de carbono, as vitaminas, porque se são pessoas que comem pouco, vamos ter que privilegiar as vitaminas e, por outro lado, dar a carne e o peixe em termos de extra, porque é isso que vai fazer-lhes massa muscular. Eu não quero que uma pessoa aumente demasiada massa gorda, não tem interesse nenhum. Eu às vezes vejo pessoas magras que são falsas magras, ou seja, até são magras em termos de peso ou mesmo de volume, mas depois eu brinco com elas e ponho assim o meu braço ao lado de, às vezes, pessoas 20 anos mais novas e digo, quem é que tem mais músculo? Claro. Então parece que Exatamente. a mais magra sou eu, mas não sou. Portanto, são flácidas, têm celulites, tudo E isso. vão envelhecer mal. Uma pessoa que envelhece com pouca massa muscular seguramente vai envelhecer mal. Por isso é importante as pessoas preservarem a sua massa muscular. E nós, pelo dia-a-dia, pela azáfama em que se vive, as pessoas às tantas esqueceram-se de preservar o seu corpo. Sobretudo uma pessoa que não tenha tendência para engordar, não cuida da alimentação, come a primeira coisa que lhe apareceu, Claro. esquece de guardar um pouco de tempo para fazer um exercício que deve ser um exercício agradável. Ainda ontem uma moça me dizia que fazia zumba. Ótimo, faz zumba, excelente, gosta, então é isso que vai fazer. Ou seja, o exercício tem que ser feito com prazer, não pode ser uma coisa terrível, porque vai ser, se for uma coisa horrorosa, vai ser feito um mês, e depois há imensas desculpas. Hoje não posso porque estou cheio de pressa, porque tenho não sei o quê. Por isso, o exercício tem que ser uma coisa bonita, agradável, tem que gostar mesmo. que promova de preferência o convívio. Se puder ser ao ar livre, ainda melhor. Por isso, e as pessoas magras também têm que fazer exercício. Isso é outra coisa. Exatamente. É que as pessoas acham que, como é magra, não pode fazer exercício. É o contrário. Se fizer exercício e comer bastantes proteínas, vai ter mais motivos para formar massa muscular. Por isso, obviamente, se uma pessoa está muito magra, não vai fazer exercício extenuante. Mas, para aumentar de peso de uma forma
saudável deve fazer exercício. Não deve ficar quietinha a tentar aumentar a gordura, assim, tipo Buda quieta. Não serve de nada. Em termos de saúde, não serve de nada. Doutora, estamos a falar de facto de pessoas que são estruturalmente magras e que têm falta de apetite, porque é natural nelas, portanto é, digamos que uma característica de personalidade, mas há casos de doenças, Ora, pessoas que são magras porque estão aliás, doentes, há casos porque de têm maus funcionamentos. Exatamente, há casos de doenças. Realmente as doenças mais frequentes... Há dois grandes grupos de doenças que causam magreza. Um são as doenças consumptivas crónicas, não é? Que aumentam os gastos, Por exemplo? Infelizmente, as doenças malignas, cancro, as infecções crónicas, que também... Qualquer doença que aumenta o gasto para combater a própria doença. Uma diabetes, sobretudo em diabetes tipo 1, muito descompensada, também faz perder peso. E a coisa mais tradicional que faz perder peso é a tiroide a funcionar demais. Certo. Porque a hormona tiroideia é assim, uma hormona que nos regula a energia geral e que quando funciona demais é como se o corpo trabalhasse em seco. É como se a máquina estivesse desligada da roda e o motor roda, mas a roda não está a rodar. E por isso há um gasto energético enorme. Também há outras doenças que são as doenças que causam má absorção. Ou seja, a pessoa come, até come normalmente, mas não absorve. Tipo, a anemia? A anemia, não. Ou seja, estas doenças causam anemia. A anemia é uma coisa associada. Pronto, muito Uma bem. causa. É uma causa. Em termos de má absorção... Não, é uma consequência. É uma consequência. É uma consequência, exatamente. A anemia pode ser uma consequência. Por isso é que uma pessoa que mudou o peso deve fazer uma avaliação global. Porque deve fazer a avaliação das consequências, das causas e das consequências. Porque enquanto não conseguimos tratar a causa, podemos ir tratando a consequência. Claro. Porque depois, por exemplo, se uma pessoa está magra e está com uma anemia, não vamos pedir-lhe para fazer grande exercício porque ela não tem energia para fazer esse exercício. Por isso, se nós corrigirmos a anemia, ela mais facilmente vai conseguir colaborar em fazer um pouco de exercício do que se não corrigirmos uma anemia, não é? Mas é importante detectar a causa. As más absorções, aquelas pequenas diarreias crónicas, que às vezes não são muito exuberantes, mas que fazem com que a pessoa tenha dificuldade de absorção e como o povo diz, a bicha solitária, não é? Ou seja, Pois é. O que é a os bicha parasitas. solitária? Há os parasitas. Os parasitas. O que é a bicha sim. solitária? Os parasitas. Não era assim bicho que o que vive povo no teu dizia. intestino. Sim, senhora, pronto. É alguém que está a alimentar-se por nós lá. E às vezes, quando sai de lá, tem metros. Exatamente. Já não é tão comum, mas existe. Às vezes, nas crianças. É que nós temos a ideia que isso tem a ver com má higiene. Mas não. Os miúdos, espero que sim, mexem tudo, põem coisas do chão na boca, como é óbvio. E quem tem cães como eu também exemplo, tem que fazer desparasitante? Deve fazer desparasitante. Eu lá em casa, assim, de vez em quando, desparasito cães e gente tudo ao mesmo tempo. Muito bem. Que é para... Mas os compromissos não são os mesmos. Não, nos compromissos não são os mesmos. É só para saber. Compromissos não são. Servia para todos. E é importante. Mas as crianças nas creches que brincam no chão e assim, acabam... É frequente terem parasitas e por isso, de vez em quando, tem que se fazer uma desparasitação e não tem nada a ver com falta de higiene. Já percebi Faz tudo. parte. Tu pensas que é o teu amigo que está longo, que te está a emagrecer, mas estás é com uma bicha solitária. Eu tenho um parasita canino. Tens um parasita interno. Exatamente, deve ser. Tens tanto à tua volta, mas isso é interno. Exatamente, pois é. Pode acontecer, não digo que não, e o meu filho também está bastante magro, pode ser por isso. Andam com parasitas lá em casa. Andamos com parasitas lá em casa, tudo para a farmácia hoje. Tudo para tomar Não desparasitantes. sei. Ora bem, portanto, estas são já aqui foram apontadas algumas daquelas que podem ser também doenças associadas ao facto das pessoas serem magras. Nada como fazer um exame geral e perceber o que é que se passa. Às vezes basta conversar com a pessoa e começamos logo a perceber que há ali, o que é que acontece. Primeiro, a pessoa tem que ter a noção. Eu estou magra por desadequadamente ao que como ou realmente passei a comer um pouco menos. Por alguma razão. Às vezes é por stress. Porque mudei de funções, ainda ontem tive uma moça assim, que mudou de funções e quase que me esqueço de comer porque agora tenho mais responsabilidades. Eu esqueço-me de comer constantemente.
É. Por isso, Eu esqueço-me completamente, mas Por isso, esqueço-me uma pessoa completamente de comer. que consegue esquecer-se de comer. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em esquecer-me de comer. Mas eu esqueço. Também. Mas Eu depois também. se lembro-me sempre do Manuel Pinto Coelho que diz assim: um dia de jejum não faz mal nenhum. Pronto. Mas não é bem assim, é um jejum controlado, É o não que eu é? faço. Eu bebo, há uma coisa que eu não me Não se esquece de beber Não, líquidos. bebo muita água por dia. Menos mal. Já não Muita é, água, muita água. Bebo mais de 3 ou 4 litros de água por dia à vontade. Isso já não é mau. Mas muita mesmo, aliás. porque Aqui desidratar faz-me isso beber não copos faz de água. bem. Mas, às vezes, imagina, ontem não foi o caso, mas ainda antes de ontem foi o caso, porque saio daqui e vou para outro programa e tal. Depois tenho às vezes outras coisas para fazer. E quando cheguei a casa às 9 e tal, percebi, eu hoje não comi nada. Ui. Nada, desde manhã que saí a correr e tal. E não tiveste. comi. E depois tu só até que não tens dores de cabeça. Nunca tive uma dor de cabeça. Porque eu, se me Isso quer dizer que esquecer não de faz comer, baixas fico com de dores de açúcar. cabeça. As dores de cabeça são normalmente sinal de que a pessoa fez uma baixa de açúcar. Eu E nunca- por isso essas pessoas que fazem dores de cabeça não podem deixar de comer porque Não. acabam por desmaiar. Eu nunca Claro, tive claro. uma dor de cabeça na vida, graças a Deus, não sei o que é. As pessoas dizem em cabeça, não sei o Pois que é. ele, como não tem sinais. Não tem sinais, por isso deixa-se. Ora, este tipo de pessoas que não têm sinais de não ter comido, se andar numa fase prolongada, mais distraída, seja por coisas boas ou por coisas más, pode emagrecer, porque se não for daquelas pessoas que depois chega à noite e come 2 mundos, não compensa, não é? Ontem, por Claro. exemplo, vou dar um Não exemplo. compensa. Ontem, por acaso, almocei com o meu filho, mas depois tive o resto do dia todo sem comer nada. Cheguei a casa ontem às 10h30 para aí da noite e cheguei a casa e comi 2 sandochas, mas o pão não havia pão fresco. Tive que comer daquele pão rico que eu não gosto, está lá sempre de emergência, e 2 sandochas dessas de pão com atum. Foi o que eu comi quando cheguei a casa. E depois gorduras? Não, o atum Então realmente não compensa imenso. atum ainda assim, o atum que eu uso é em azeite, portanto não é em óleo. Devia ser até em água, mas esse não gosto, não tem sabor. Não, mas o atum e azeite não faz mal, escorre. Comi essas. Não, estou a mentir. Comi essas 2 sandes de atum, bebi um copo de leite magro e comi um ovo cozido. Muito Ótimo. bem. Que Comeu as excelente, proteínas. excelente. Pronto, foi o que eu fiz Muito ontem bem, à muito noite. Bem. Comeu as proteínas. Aliás, às vezes as pessoas, por exemplo, Depois comi um chegam à pizza, noite, não vale a não pena têm falar. vontade de cozinhar. O atum, a lata do atum é uma ótima proteína. Eu como quase todos os dias uma lata de atum, adoro ou atum. ovos, Ela sabe, ou ela ovos. gosta Essa é de- verdade, sempre. Aliás, sempre. o atum é uma ótima E a minha proteína. mulher, agora, como já percebeu que eu não ando com o alimento mal, sabe que eu sou guloso por ovos cozidos. Então agora temos sempre ovos cozidos no Que é frigorífico. outra fonte de proteínas excelente. Sobretudo, e repara, às vezes ao almoço as pessoas comem muito pouca proteína, porque comem na rua e por isso comem como eu costumo dizer, a sandes de nada, não é? Porque ele tem assim uma fatia microscópica de qualquer Isso é a coisa. coisa mais ridícula do mundo. Aquilo é pão. É só para quem não viaja, basta-te viajares. Saís de Portugal, é só em Portugal. Os senhores dos cafés que tanto nos veem, onde é que eles Sim, estão? sim. Vocês deixem-se lá desta história da Santos Fiambre. Vamos falar da Santos Fiambre. O outro queijo é igual, o outro presunto. O suposto não é nós temos 2 fatias de pão desta altura, com o pão depois partido, e uma fatia que não se vê. É. Basta irem, por exemplo, à Itália, a quantidade de fiambre que tu tens é quase tanta como o pão, ou até em Espanha de presunto. Quer dizer, só em Portugal Onde é que tu tens andado? Porque eu não. Onde é que tens andado? Olha, em todo lado. Não. Então pede lá uma sandes de fiambre num lado Olha, qualquer. põe-me sempre fiambre que eu peço para tirar. Mas isso és tu, porque Uma quantidade de fiambre enorme. Isso és tu que guardas o mesmo fiambre nas no bolso áreas quando de vais para as serviço, há cadelas. santos com tudo. Não. Eu acho que o Nuno tem razão. Acho que a Maia Não, provavelmente. eu peço para tirar e fica lá. Não, é Não, porque ela é uma desculpa menina lá. querida e Não esquece querem lá. agradar. Vocês Não é estão a mentir. muito. Santos de fiambre não é uma coisa que uma fatia de fiambre. É uma coisa Eu, por ridícula. acaso, não tenho razão de queixas. Olha, hoje aqui está é uma coisa ridícula. Uma fatiazinha que nem te sabe ao fiambre. Portanto, a proteína não está lá. Exatamente, ou seja, essa Santos como almoço, por exemplo, é ridículo. Claro. Não Mas a vai maior ter- parte dos nossos cafés e restaurantes há santos já com pastas de frango, com pastas de atum, com presuntos, com não está a gozar panados. connosco, Não ok. estou, Pasta não. não, pasta não. Não. Pasta é Oh, mais Maia, só vais a sítios caros e ricos, porque não é isso que passa nos cafés deste É país. onde eu paro. Não, A mas menina, para onde quiser, mas essa não é a realidade. Olha, As nas pastas- áreas de serviço, por exemplo, tanto nos veem. Está bem, isso é as áreas de serviço. Agora, no vulgo café português, as pastas não não, é são nada assim. saudáveis. Não são saudáveis as pastas. As pastas não são nada saudáveis Olha que porque têm pena. pouco atum e muita maionese. Não é isso que a gente quer. Nós queremos uma sanduíche. Mas agora já há umas sandezinhas também com pão de centeio e rúcula e sementinhas. exatamente também nas áreas de serviço e nesses sítios. É, mas Pronto, não- lá vai ela às áreas de serviço. O ideal não- Vai por este país fora. Com frango Oh, mulheres, só. mas eu estou maluco ou quê? Vocês quando... Então, mas não há cafés com está excelentes tudo comigo. sandes. Mas são poucos, não é? É a exceção, não é a Porque é regra. nas aldeias e nas estradas A nacionais. regra é porem pouco Com chinho. panados e tudo. Desculpe, mas agora estamos a discutir. A regra é porem muito pouco chinho. Pronto, então sou eu que
que sou uma afortunada. E és a mais. Olha, Devem ter há que faças sandes de alguma coisa. fiambre, há sandes de queijo, há sandes de omelete, Há sandes de sandes tudo. de panados, Aliás, há sandes de chourição. Com pouco isso também chourição, não. com Com pouco. pouco chourição. Bom, não é pouco. chourição inteiro, não. É às fatias. Pronto, doutora, vá. Ela faz charme. Não, faz já, eu tenho medo que ela lhes faça alguma coisa. Não, nada disso. Não, mas nada por exemplo, disso, Vamos nada servi-la bem, Ele senão gato damos pedir isso. Pessoas têm medo Então dela. pronto, eu vou pedir que sirvam o Nuno Graciano como me servem a mim, se Sim, faz faz favor. favor. Muito obrigada. E a todas as pessoas, reparem bem na cara do nosso público e da doutora. Olha, eu vou dizer Façam uma coisa. o favor, Eu sirvam toda a gente bem. mas muitas vezes digo, imagina, peço uma sandes de fiambre e digo assim, mas olha, ponha-me fiambre. Eu pago mais dinheiro se for preciso, mas ponha-me Com fiambre. extra fiambre, é assim que se diz. Senão não se come nada, não Com é? extra fiambre. É Mas como neste Depois chega a mês. casa chega a casa e desforro-me. Faz o menino muito bem. Zangam-se comigo em casa. Eu outro dia até me zanguei. Porque, quer dizer, quando nós somos putos em casa, temos aquela mania de ir roubar fiambre, não é? Sim. Roubar fiambre, tal, malta. Tira-se uma fatiazinha de Há sempre a fiambre, roubar um sim, bocadinho de sim, fiambre sim, ali. sim. E os pais sempre, o fiambre é para comer com o pão. Eu lembro-me desta conversa de sempre, não é? Exato. Lá Agora- em casa eu digo ao contrário. Pelo menos come o fiambre, ou pelo menos come a carne. Exatamente, que é o Isso melhor. muito importante. No outro dia, a dona Bárbara não tem a ousadia de me vir dizer: estás a comer fiambre? Já comeste quase bem bem. E então, como fiambre me apetecer? Exatamente, com certeza. Parece a minha mãe. Bem, Agora ela mandar-me vir comigo com para o fiambre que eu certeza. como. Disse, pois, com Como o fiambre que eu certeza. quiser. Mais nada, Bárbara, é sempre ter fiambre em casa. Sim, senhora, sem dúvida nenhuma. E às escondidas dá aos meus filhos também, fiambre aos montes, com as bocas cheias de fiambre. Pois. Então, quando em fresquinho, adoram. E o menino continua a comer o fiambre normal ou é de peito de peru ou é de Depende, frango? É depende. fiambre normal. Não, depende. Na minha casa come-se de peito Tenho de peru. todos. Fiambre de Mas peru. mesmo o fiambre é importante escolher um bom fiambre. Sim. Porque quando nós éramos miúdos, lembra-se que o fiambre tinha aquela gordura em cima Eu não lembro. e a Sim. carne em baixo. Era. Atualmente é tudo prensado e nós não sabemos o que é gordura. Por isso, se possível, escolher um fiambre melhor, porque sempre terá menos gordura lá dentro e por isso sempre é mais carne, Eu como Muito extra bem. nobre. por exemplo. Pronto. Pronto, já A nobre está. não me paga nada. mas Aliás, agora a Nobre até tem uma cuida-te mais, não é? Tem uma marca Não sei, nova, uma variante Isso já não nova. Mas, por exemplo, quem come uma sandes de almoço, porquê que não pede um preguinho? Ora, aí está. Pois, com certeza. Com certeza. Porquê que não pede um preguinho, que é uma preguinho, coisa mais... com 3 bifes para o Nuno Graciano. Um preguinho com 3 bifes. Como nunca como só um prego com mais chilo. Mas, E também é mal servido se os pregos em Portugal e as Isso, bifanas são mal servidas? Não. Ah. Mas muito importante, até porque não dizê-lo, e nós aqui, enfim, mas o que é certo é que não há notícia de falta de qualidade ou de problemas ligados, por exemplo, com a cadeia McDonald's. Desde que não se ponham os molhos todos, não é? Exatamente. Não há problema nenhum em comer um hambúrguer. Aliás, nós temos de perceber que os miúdos vão de vez em quando ao fast food. Claro. E ai de nós que façamos aquela história, ai não se pode, Fundamentalismo. tem todos os dias comer a sopinha e o peixe grelhado. Os miúdos, depois quando nós virarmos costas, eles vão comer tudo o que é porcaria. Por isso, eles têm que saber ir ao fast food. Sim. E uma das formas é chegar ao McDonald's e dizer que era hambúrgueres sem molhos, É o por que eu exemplo. faço. É- Eu vou é- só com o bacon, pronto, já é um extra o Pronto, bacon. o molho de tomate, o ketchup é um molho bastante inócuo. Mas isso pode-se pôr depois. Desde que não se comam as batatas fritas, eu nunca peço menu, que é para batatas Mas ou fritas pelo fora. menos pedir poucas, ou seja, não Eu pedir como só- Happy Meal sempre, eu sou sempre o Happy Meal, pergunto-me, é para menina, ou para menina? É para menina. Exatamente. Bom, a verdade é que se as pessoas tiverem pouco Mas isto para quê? peso... Para dizer que está lá a proteína no hambúrguer. Exatamente, é melhor sim, isso do senhor. que a Santos sempre. Claro. De certeza. Portanto, quem estiver muito magrinho, não é? Vai à doutora. Vai à doutora Sílvia Saraiva, que é endocrinologista, como já sabem, na Malo Clinic, e vamos tentar tratar as causas e também tratar as consequências. Portanto, há pessoas que até têm desgosto de serem muito magras, há pessoas que têm problemas de serem muito gordas e há pessoas que têm desgosto de serem muito magras. Nunca Há ninguém está tudo. satisfeito. Eu estou. A propósito disso, deixa-me dizer só uma coisa, que é, às vezes as mulheres chegam magras à consulta e dizem, é que as minhas amigas passam o dia a dizer, ai, estás tão magra, ai, estás tão magra. E eu lembro-me um pequeno pormenor, e eu pergunto, e são as gordinhas que lhe dizem isso? Pois. Não se esqueça disso. Exatamente. As invejas também contam. Exatamente. E as mulheres Ui. sabem fazer isso tão bem. Ai, tão bem. Essa é que é essa. Doutora, muitíssimo obrigada. Hoje passámos mais tempo com a uma doutora, mas vez. é agradável. E olha, e é verdade, é que começámos a falar com a doutora e nem dissemos o que é que íamos ter a seguir. Olha, querem saber o que é que vamos ter a seguir? Não saiam daí, agora vamos para casa.